E aí, meu povo, bora aqui para uma introdução ao JavaScript, partindo do zero, do nada, até funções. Bora junto comigo. Eu estou aqui no meu ambiente de produção no Linux e para rodar o JavaScript, se você quiser fazer na sua máquina, você vai precisar instalar o Node. E se você quiser fazer online, você pode fazer, por exemplo, com o Replit. E a gente vai utilizar o P5 em alguns exemplos mais na frente. Eu estou utilizando um plugin do VS Code que vocês vão ver que é o Coca, que permite que a gente enxergue o resultado sem precisar ficar rodando o script o tempo todo. Então, começando do zero. O primeiro comando que você vai ter de útil é o console.log, porque ele printa uma informação na tela. Então, para honrar a tradição, Hello World. Para rodar esse comando, você digita node run.js e ele dá hello world. Para a gente não ter que ficar rodando aqui, o Goka faz essa mágicazinha para a gente aqui, ó. Coca. Iniciar no arquivo corrente. E aí pronto. Ele já mostra o hello world sem que eu precise ficar rodando no terminal. E aí nós vamos seguir nessa passada. Então a primeira coisa que você vai precisar aprender são sobre operações matemáticas. E aí eu vou pegando aqui da telinha do lado para a gente ir economizando tempo. Então, uma regra interessante sobre operações matemáticas é respeite o espaçamento. Quando você for fazer soma, subtração ou qualquer outra coisa, você dê um espaço. 5 mais 3, 5 mais 3, 8. Evita de fazer assim, tá certo? O compilador entende, mas você também está escrevendo para seres humanos. Então, as operações de soma funcionam como esperado. Subtração funcionam como esperado. Multiplicação também segue as mesmas regras da matemática. A multiplicação tem precedência. Se você quer forçar que uma coisa seja feita antes da outra, você pode, da mesma forma que na matemática, utilizar os parênteses. E aqui a gente vai ter o nosso cálculo. Um operador muito útil é o resto da divisão. Tá? O resto da divisão é o que sobra na divisão inteira. Então, se eu quiser o resto da divisão de 11 por 3, a gente coloca esse símbolo aqui. Resto da divisão de 11 por 3 dá 2. O cubo, o quadrado, pode ser feito assim, com dois asteriscos. 11 ao quadrado, 121. O resto das funções matemáticas você vai achar dentro do módulo Math, né? Na verdade da classe Math. Outras funções. Então, por exemplo, se eu digitar math ponto, ele já vai me dar vários outras possibilidades. Função máxima, função mínima, round, random. Por exemplo, se eu quiser o sqrt, a raiz quadrada, ele espera um número e me retorna um número. Então, se eu perguntar qual é a raiz de 36, ele vai me dizer que é 6. Se eu quiser um cosseno, quanto é o cosseno, como ele faz em radianos, o cosseno de π, ele vai me dizer que o cosseno de π é menos 1, lembra? Cosseno até o outro lado. Então, é isso. Operações matemáticas, confere. Lembra de sempre respeitar o espaçamento entre duas variáveis. Vamos para a parte 2, variáveis e tipos de dados. Fazer conta é muito bom, mas se você não pode guardar e reaproveitar aquilo que você calculou, é meio inútil. Então, uma forma de criar um local para armazenar aquilo que você calculou é criando uma variável. Uma variável você cria com a palavra mágica let, né? Por exemplo, vamos fazer assim, crio A e guarde o número 5. Então, a partir de agora, o Coca me permite digitar só A e ele vai dizer que o valor de A é 5. E se eu colocar o mouse aqui em cima, ele me mostra que o A é um número. Algumas regras sobre variáveis. Se você tentar recriar uma variável que já existe, ou seja, criar duas vezes uma variável com o mesmo nome,
ele vai ter comportamentos estranhos. Então, não faça isso. Tá certo? Ele diz, olha, essa variável já foi definida. A variável, ela só vive dentro do tempo de vida dela. Por exemplo, uma variável acaba quando o escopo acaba. Olha que mágica legal. O escopo é isso daqui. Então, quando eu crio um parente, chaves, fora das chaves, a variável não existe mais. Fora daquelas chaves onde ela foi criada. Então, se eu tentar criar o A aqui em cima, não vai ter problema nenhum. Porque esse A que eu criei bem aqui, dentro desse escopo, morre na linha 22 quando o escopo acaba. Então, para simplificar o nosso projeto, eu vou começar a colocar tudo que nós criarmos dentro de escopos distintos, para não ter conflito de nome de variável e comportamentos estranhos. Por que é que eu estou empurrando o código? Porque entre a abertura e o fechamento do escopo, a gente não deve escrever nada, não deve ter nenhuma palavra. Isso se chama indentação. Se você fizer isso, está errado. Entre o abrir e fechar de um escopo, você tem que respeitar a indentação e tudo tem que estar alinhadozinho. Nem é para ser um a mais, nem é para ser um a menos. A indentação normalmente acontece de 4 em 4 caracteres. Se você der um tab, o seu editor normalmente já vai colocar os 4 caracteres. Então aqui nós vamos falar de variáveis, tipos de dados, operadores de atribuição, números booleanos e strings. Esse igual que você está vendo bem aqui, ele significa atribuição. Ele significa dizer, guarde o 5 no A. Se eu fizer isso, seja B recebe 7, eu estou dizendo, guarde 7 no B. Mas como eu já criei o A, e o A já guarda um valor, eu posso dizer, guarde o valor de A em B. Então, se eu mandar escrever B, ele vai me mostrar que B é 5. E B é um número. Outro tipo de dado que a gente tem é um texto. Então, eu posso dizer, seja o texto, estou feliz. Se eu pedir para ele mostrar o texto, ele vai dizer, estou feliz, e ele me diz que isso é um texto. Operadores de números, né, servem tanto para guardar números inteiros como números em ponto flutuante. Ambos são números, number. Números, quando somados, eles fazem o que a gente espera que números somados realizem. Strings, quando somadas, fazem o que nós chamamos de concatenação, que é juntar um string na outra para retornar um string maior. O último tipo de operador que também é muito útil para a gente é o conceito de operador booleano. O booleano ele usa duas palavras especiais, que é o true e o false. Então, se eu perguntar o que é B, ó, ele já deu conflito aqui, B já existe. Chama aqui de OP. O que é OP? Ele vai dizer que OP é true. Qual é o contrário de true? Ou seja, o que é not true? Not true é false. E o que é o contrário do contrário de true é true de novo. O contrário do contrário do contrário de true é false. E aí vocês já entenderam. Então, essas duas palavras elas representam os operadores booleanos. Então, a gente tem números, strings e booleanos, que são os tipos de variáveis principal. Variável nem sempre é uma coisa que varia. Existe um tipo especial de variável que não muda. Esse daqui, criado com let, ele pode ser alterado. Eu posso dizer bem aqui que B vai receber 9. E se eu perguntar quem é B, ele vai me mostrar que B é 9. Se eu tenho interesse já desde o começo de criar uma variável que eu não quero que seja alterada, eu uso uma outra palavrinha mágica que é o const. Então, quando eu digo const t igual a 5, se eu perguntar quem é t, ele vai dizer que t é 5. Se eu tentar mudar t, aí ele vai dizer, opa, eu não posso mudar uma variável que é constante. É estranho, né? Se é variável, varia, mas se é constante, não varia. Bora para a parte 3, operadores lógicos. Normalmente, para os critérios de decisão, você precisa entender o que é um operador lógico
e como eles atuam. Por exemplo, se sua mãe disser, menino, ou você lava a louça, ou você varre a casa. Você não precisa fazer os dois para que isso se torne verdade, basta ter um caso. Então, se a gente perguntar verdadeiro ou falso, o resultado disso vai ser verdadeiro. Porque para o operador ou, que é esse operador aqui, basta que um dos dois seja verdade para que a gente tenha verdade como resultado. Deixa eu copiar agora aqui todas as operações. Então, a gente só tem falso quando os dois são falsos. Isso daqui é o resultado do operador ou. Para o operador e ou AND, a gente precisa que ambos sejam verdadeiros para que o meu resultado seja verdadeiro. Então, se ela diz, meu filho, eu quero que você lave a louça e varra a casa. Só vai dar certo se você fizer as duas coisas, senão a chinelada não acerta. E o contrário que vocês já viram em cima, né? É o not. O contrário de verdadeiro é falso, o contrário de falso é verdadeiro. Se eu perguntar 2 é maior do que 1, sim, verdadeiro. A negação disso vai me jogar para falso. Operadores de comparação. Aqui vai ter um negócio um pouquinho capcioso que necessita da compreensão de que números em ponto flutuante não são fáceis de comparar. Comparação se faz com igual igual. Quando a gente usa um só igual, a gente está fazendo a atribuição. Seja A recebe 6. Perceba que para o lado esquerdo, para fazer uma atribuição, eu preciso de uma variável, de um lugar. Não faz sentido nenhum eu dizer 4 recebe 6, 4 guarda 6, porque 4 não é um lugar. Para fazer uma comparação entre dois valores, a gente utiliza o igual igual. Só que o igual igual é uma comparação com conversão. Se eu perguntar 4 é igual a 4, ele vai dizer sim, é. Agora, se eu perguntar 4 número é igual a 4, aí ele vai dizer sim. Aí você, hã? Porque o JavaScript, no igual igual, só com dois iguais, ele faz uma comparação com conversão. Então, como aqui são os dados diferentes, ele vai tentar fazer conversão para que os dois dados fiquem iguais. E essas conversões, elas nem sempre são muito óbvias. Existem umas regras de conversão para igual a igual, depois você pergunta. Mas se você quer ter certeza da comparação, que a gente chama de comparação estrita, você usa 3 iguais. E nos 3 iguais, eles verificam se as duas coisas, né, têm o mesmo tipo e têm o mesmo valor e é um valor válido. Tá? Agora vamos para a parte estranha. Comparação de floats normalmente é um problema. Isso em qualquer linguagem, não apenas em JavaScript. Tá? Qual é o problema? Olha que caso engraçado esse daqui. Se eu perguntar se 10 dividido por 3 é igual a essa dízima, 33333, ele diz que é falso. Mas se eu perguntar, e se eu botar um 3 a mais? Aí ele diz que é verdadeiro. Então, isso daqui é falso, mas isso daqui é verdadeiro. Você diz, isso daqui não faz sentido? Não faz, porque são as limitações da forma como a gente escreve números quebrados utilizando o computador. Vocês vão ver isso em arquitetura. Por exemplo, se eu perguntar se 0 é igual a 0,0000000000001, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que é falso. O 0 não é igual a isso daí. Então, cuidado quando você comparar booleanos, tá certo? As outras comparações que a gente conhece é o menor. 4 é menor do que 4. 4 é menor ou igual a 4. 4 é maior do que 3. Yes. 4 é maior ou igual a 4. True. Ok. Mas, professor, como é que eu vou comparar dois floats que eu quero saber se eles são iguais? Você pode comparar utilizando uma aproximação.
Então vamos comparar floats. Seja x 5.4, seja y 5.39. Eu posso perguntar, a diferença entre eles é muito pequena? Eles são muito próximos? A gente pode fazer isso assim, ó. O valor absoluto de x menos y, ou seja, a distância entre eles, independente de se x é maior ou se y é maior. Isso daqui é menor que 0.1? Só vai aqui na outra variável. Isso daqui é menor do que 0.1? Beleza? Então, está bem preciso. Mas se o meu critério de precisão for um pouco maior, eles são menores que 0.01? Então, eu poderia dizer que eles não são iguais. Continuam sem ser iguais? Não, não são iguais. Agora, eles são iguais. Então, a gente diz que computacionalmente y é igual a x. Esse critério de precisão você normalmente não vai precisar, mas é bom sempre entender que às vezes o teu cálculo, se você tentar comparar floats, principalmente, por exemplo, em juízo online, vai dar errado porque esses números aqui não são iguais. Às vezes você vai precisar converter de um tipo de dado para outro tipo de dado. Você tem um número e quer transformar em um texto, e você tem um texto e quer transformar em um número. Então, se você tem um x igual a 4, se você fizer seja z x mais 1, o teu valor de z é 5. Mas se você tiver um y que é igual a 4, texto 4, e fizer w igual a y mais 1, o teu w vai ser 41. Como é que eu converto de um elemento para o outro? A gente pode fazer a conversão dando um cast, né? Isso aqui a gente chama de cast, colocando ele dentro de uma chamada de number. Então, se eu tenho um texto 67 e coloco ele aqui dentro do construtor de número, eu consigo criar um número, seja igual a number 67. Qual é o valor de A? É o número 67. E se eu tiver um número, eu consigo criar um texto a partir do string, seja B é igual a string de 45. Se eu perguntar quem é B, ele vai me dizer B é um texto com o conteúdo 45. Isso vai ser importante quando a gente precisar fazer arredondamentos. Existe um operador especial de atribuição que é bem econômico. Se você fizer A recebe 5, você pode dizer, olha, eu quero aumentar o A de 1. A recebe A mais 1. Se perguntar quem é A, ele vai dizer 6. Existe uma forma econômica de fazer A recebe A mais 1, que seria A mais igual a 1. Então, se perguntar quem é A, ele vai dizer que A é 7. Então, esse mais igual significa o elemento mais o próximo. E isso não serve só para o mais igual, mas também para o menos, por vezes, para o dividido e também para os operadores booleanos. Então, se eu perguntar A vezes 2, é A recebe A vezes 2. Era 7, vai virar 14. A menos 4, eu vou ter 10. A dividido por 5, eu vou ter 2. Vamos para a formatação de entrada e saída. No Moodle você vai precisar bastante disso, porque normalmente você vai precisar imprimir com 2 casas decimais, uma casa decimal, colocar zeros à esquerda, e você vai precisar disso daqui. Se você precisar completar com zeros à esquerda, por exemplo, na questão onde você tem que fazer a hora, e a hora ela precisa do 00, sempre 2 dígitos, você pode fazer com uma função de string, e é uma função de string multiuso. Por exemplo, se você tem o texto, let texto banana, tem uma função chamada pad start. Então, se eu invocar
banana, ou então já guardei, né? Texto.pad start. Eu digo, olha, eu quero 10 caracteres, completando do começo com o caractere traço. Então ele vai mostrar que eu tenho traço, 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 banana, porque eu quero completar 10 caracteres. Se eu utilizar o asterisco, ele vai colocar asterisco, asterisco para completar os 10 caracteres. Se fosse 15, asterisco até completar os 15 caracteres. Se eu não quisesse um pad start, pad end, ele fazia o preenchimento do outro lado. Então, por que essa função é útil? Então, você leu a hora, por exemplo, hora é 4 e você quer imprimir com 2 dígitos, né, para ficar 0, 4. A primeira coisa que você vai precisar é converter para texto, porque isso aqui é um número. Um número não tem a função pad. Como é que a gente converte para texto? String. String hora. Pronto, agora é um texto. E eu posso invocar um pad start, dizendo que eu quero 2 dígitos e eu vou completar com 0. Então, a minha hora vai receber isso daqui. E se eu pedir para mostrar a hora, eu vou ter 0,4. Se eu colocar 1, 0,1. Se eu colocar 10, já tem 2 dígitos, ele não vai completar. Segunda coisa que você vai precisar é a precisão, quando você precisa colocar 2 casas decimais. Então, eu tenho um valor 4 ponto, isso daqui. E aí, se eu perguntar, e aí, que é o valor? Beleza, vamos fazer aqui, quero 10 dividido por 7, ele vai gerar uma dízima para mim. Ó, operadores binários separados. Mas eu só quero 2 casas decimais. Os números têm um método chamado toFixed. Então, se eu pedir valor, recebe valor, ponto, toFixed. Eu posso dizer quantas casas decimais eu quero, né? 2 casas decimais. Então, se eu perguntar valor, ele vai me dar 1,43. Operador de substituição, e esse aqui é muito divertido. O operador de substituição você consegue utilizar em qualquer lugar e ele faz o que ele propõe a fazer, uma substituição. A sintaxe dele, a forma de escrevê-lo, é assim, ó. Você primeiro dá uma condição e aí você coloca a interrogação, coloca o valor de substituição para se essa condição for verdade, 2 pontos, valor de substituição para se essa condição for mentira. Por exemplo, seja z recebe 6. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, o x vai ser, se 4 for maior do que z, x vai dizer maior. Se não, ele vai guardar menor. Eu pergunto, quem é x? Ele vai dizer menor. Por quê? Porque 4 não é maior do que 6. Então, ele substituiu, fez o teste e verificou. Isso daqui é verdadeiro ou falso? Falso. Pegou o segundo valor, colocou aqui no x. Mas se eu colocar aqui o número 3, ele vai pegar 4 é maior do que 3, é maior do que 3, pega o primeiro valor e joga aqui. Isso é o operador de substituição. E eu consigo fazer muitas coisas legais com o operador de substituição. Por exemplo, eu vou fazer aqui o cálculo do absoluto. Eu tenho o valor de x e eu quero o valor absoluto, ou seja, se ele for negativo, eu inverto. Eu posso fazer o seguinte, x recebe. Se x for maior do que 0, eu mantenho x. Se não, eu vou querer menos x, o contrário de x. Então, quando eu mandar imprimir x, ele vai me dizer que x é 4. Mas se x for menos 4, x continua 4, porque é justamente o que o operador está fazendo o valor absoluto. Legal, né? Bora aqui para o operador de substituição, ele funciona em qualquer lugar, inclusive dentro de outras funções. Por exemplo, vamos fazer um código legal, porque eu estou com a cintura avantajada. Então, vou fazer um cálculo aqui. Se a minha cintura for 89, eu posso dizer o seguinte, console.log, eu sou, o que é que eu sou? Se a minha cintura for maior do que 100, eu vou retornar, eu vou substituir isso daqui por barrigudo. Se não for maior do que 100, esbelto.
eu sou, isso daqui é um string, e isso daqui é um string, e eu estou concatenando essa string com outra string, que é o resultado dessa seleção, dessa substituição. Então ele vai analisar isso daqui e vai deixar aqui o barrigudo ou esbelto. A minha cintura é 89, então está soltando que eu sou barrigudo. Muito. Espera aí. Eu quero tudo isso daqui, que é o meu teste. Isso é o meu teste. Estou empacotando para garantir que ele vai ser feito. Eu sou esbelto. Só que hoje eu comi muita pizza. Continuo esbelto, porque eu estou no limite. Comi uma azeitona. Agora eu fiquei barrigudo, lascou. Tá. Por exemplo, vamos utilizar ele para uma coisa legal. Quero saber qual é o maior de 3 números. O maior de 3. Isso sem usar if else, sem usar nada. Então eu tenho o x, eu tenho o y e eu tenho o z. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. O maior vai ser, vou começar assim, se x for maior do que y, então entre x e y, o maior é x, senão o maior é y. Agora, a variável maior guarda o maior entre x e y. Agora, eu só preciso comparar o maior com z. Então, o maior vai ser, se maior for maior do que z, maior continua sendo maior. Se não, o novo maior é z. Se eu pedir agora para mostrar quem é o maior, ele vai dizer que o maior é 9, o maior é 10, o maior é 11. Chegamos em if else, chegamos em seleção. Bora lá. Quando a gente fala de if else, a gente vai retornar a um conceito que a gente já falou, que é o conceito de indentação. Indentar, colocar dentes, dar os espaçamentos. E a tua lógica ela tem que estar alinhada com a indentação. Tem muitas coisas importantes de serem feitas, por exemplo, a indentação é uma delas, o espaçamento correto entre variáveis é uma delas. Então, indentação ela está alinhada com o escopo, e o escopo é o tempo de vida da variável. Toda vez que você tem umas chaves, você cria um escopo, um local onde aquelas variáveis criadas ali vão viver. Por exemplo, vou pegar esse bloquinho de código aqui para a gente analisar. Criei uma variável sed, minha sed é 9. Se a minha sed for menor do que 10, esse if ele cria um bloco de condição. E eu entro no bloco se essa condição for verdadeira. Se a minha sede for menor do que 10, então eu coloco sede mais 1, a minha sede aumenta 1. E como eu não estou com muita sede, eu vou beber café. Eu só bebo água, minha sede assim está estourando. Então o meu Coca já mostrou que eu vou realizar o beber café e no final eu vou ter sede 10. Se a minha sede já for 10, aí eu não bebo café, eu vou beber água. Parte 2. O que é criado dentro do escopo é vivo apenas no escopo. Vamos aqui, ó. Sede recebe 1. Se sede for menor do que 10, então eu vou criar uma bebida chamada café e vou mostrar beber café. Aumento a minha sede, só que eu só faço isso se a minha sede for menor do que 10. Como a minha sede é 1, a minha sede é menor do que 10, e aí eu vou colocar beber café. A minha sede aumentou 1 e o que era 1 vira 2, agora a minha sede é 2. Lembra que eu disse que o que é criado no escopo só é vivo no escopo? A variável bebida que eu criei aqui na linha 180, ela morre na linha 183. Então, se eu tentar imprimir aqui console.log bebida favorita mais bebida, se eu tentar acessar a variável que foi criada no escopo interno, bebida não existe mais, e ele já avisa, olha, bebida não está definida, bebida não existe, porque a variável bebida que foi criada no escopo, morreu no escopo. Sugestão, crie as variáveis apenas onde você precisar delas, para que o tempo de vida delas seja o mais restrito possível, para que evite de sua variável ficar vagando no código
interferindo onde ela não deve estar. Ok, mas e se por acaso eu não quiser beber café, eu não bebo água, não? E é isso a gente faz no bloco do else. Se a minha sede for menor do que 10, ou seja, não estou com tanta sede assim, criei a bebida chamada café, bebi café, aumentei a minha sede. E olha aqui como é que funciona. Isso daqui abre o bloco do if. Normalmente as pessoas colocam em dois lugares. Um deles seria aqui, o outro seria aqui. E é importante que vocês decorem e tentem reproduzir esse espaçamento. E eu acredito que ele ajuda muito na legibilidade, certo? Então dá um espaçozinho antes das chaves e onde o if abre, você vai até o final dele para fechá-lo. Então isso daqui é o escopo do if, o que é criado aqui morre aqui. Então toda vez que você for fazer chaves, você dá um espaço antes e depois. Se o teu if tiver um else, você pode alinhar as chaves desse formato aqui. Se você tiver com sede, se você não tiver com sede, você bebe café, sede suficiente. Se não, você bebe água. E aí a tua sede diminui, ou então a gente pode usar aquele operador menos igual, né? Menos igual. Então vamos ver como foi que ficou a nossa sede no final. Ah tá, como o meu código estava dando erro bem aqui, o meu Coca está reclamando. Ok, minha sede é 1, minha sede era pouca, então eu bebi café, minha sede aumentou em 1, ficou 2. Se por acaso minha sede chegar em 10, aí eu não vou mais beber café, eu vou beber água, porque eu não entro no if, obrigatoriamente eu vou para o else, executo o else, e aí a minha sede diminui 5 porque eu bebi água. Agora vamos fazer um encarrilhamento de ifs e elses, porque a gente pode ter múltiplos níveis de ifs e elses aqui. É importante estar atento à forma como a gente organiza e escreve. Por exemplo, se você está com fome, você tem uma determinada quantidade de dinheiro para gastar. Vamos acompanhar a lógica, tá? Essas linhazinhas que você vê no editor, elas representam o escopo, né? A indentação. Então, na hora que eu abrir esse escopo bem aqui, você vê que eu não coloco nada nele até o momento de fechá-lo. Todo escopo aberto tem que ser fechado. O if é a mesma coisa. Abri o if, vou andando nele até fechá-lo. Abri o else, vou andando nele até fechá-lo. Esse if foi fechado, esse else foi fechado, esse else foi fechado. Vamos para a lógica para a gente entender aqui. Ó. Se você tiver com fome, isso aqui é um booleano, você vai ver se você tem dinheiro. Né? Se você tiver mais de R$ 25, partiu o McLanche, só quem é de Quixadá vai entender a piada. E como você comeu, a fome acabou. Fome falso e o dinheiro sumiu, né? Menos 15. Se você não entrar nesse if, ele cai no else. Só que esse else está encarrilhado com um novo if. Né? Ó, você não tem mais de 25. Então você vai fazer outro teste. Se não, se você tiver mais de 1,10, você vai para RU. É o que você tem. Partiu RU, a fome acabou, e aí, babou, acabou 1,10. Se não, aí você cai aqui nesse último. Então, esse encarrilhamento de if, else if, else if, else if, eu poderia ter vários else if, terminando num else, que é quando nada do que aconteceu em cima deu certo, é muito útil e você pode fazer assim, né? Tenta copiar aí o formato das chaves, abriu, fechou, mesma linha, abriu, fechou, mesma linha, abriu, fechou. Então, isso daqui é o else, os else são os elses desse if. Esse if daqui tem o else dele. E o próprio editor marca para ti. Se você está com fome, então faz isso. Se não, se você não está com fome, você caiu aqui. Bora trabalhar de freelancer para ganhar dinheiro. Né? Dinheiro mais 10, porque você não está com fome, então bora trabalhar para ganhar dinheiro. Vamos alterar aqui. Ó. Então, se eu colocar minha fome como falso, eu não entro no primeiro if, caio no segundo, mando a mensagem, meu dinheiro aumenta mais 10, fome continua falso, o dinheiro é 20. Se a minha fome se torna verdade, e eu tenho R$ 10, eu não posso ir para o McLanches, eu preciso de 25, mas eu posso ir para o RU, que o RU é só 1,10. No final eu fiquei com 8,9 que meu dinheiro gastou. Se eu tenho R$ 26, aí eu vou para o McLanches,
gasto 15 e fico com 11. Se eu só tenho 50 centavos, então paciência, nem para o RU dá para ir. Acho que hoje vai ser jejum. Então bora para o último bloco da aula. A mais comprida, mas também o mais útil, que é o bloco sobre funções. Funções em JavaScript, em qualquer linguagem, eles são muito úteis porque eles são uma forma de organizar a nossa lógica, tá bom? Quando você tem uma ação bem definida, algo que é realizado, que tem um sentido, que tem um nome, você cria uma função para isso. Se você não entende o que aquele bloco de código faz, ou se não tem um nome para ele, então você não deve criar uma função. É interessante que funções usem verbos, porque verbos dão um sentido de ação. As funções elas podem ter um ou mais parâmetros, que a gente chama de argumentos, e podem ou não podem ter retorno. Em JavaScript, as funções elas são variáveis de primeira ordem, ou seja, elas podem ser criadas em qualquer lugar. E a gente tem algumas sintaxes de JavaScript para criar funções. Uma delas é criar como uma variável. Seja a variável imprima oi. A variável imprima oi é uma função, function, que não recebe parâmetros e faz o quê? Console.log oi. Minha função imprime oi está criada. Diferente de uma variável, que eu só faço isso, a função ela precisa dos parênteses para dizer que eu estou chamando e executando a função. Então, na hora que eu coloco os meus parênteses, ele mostra oi. Aqui. Se eu criar um bloquinho de teste, ele node teste.js. Oi. Esse oi que está bem aqui foi criado na hora que eu invoco essa função. Oi, oi, oi. E aí eu vou mostrar oi 3 vezes. No Coca, se eu faço isso, ele me dá 3 vezes o oi bem aqui, dizendo que essa função ela fez 3 vezes a impressão. A JavaScript, a função tem basicamente 3 sintaxes. A primeira é essa daqui, cria uma variável e diz que ela é uma função. E a segunda é essa daqui. Eu crio uma variável e digo que ela é uma função. E a sintaxe para dizer que ela é uma função é essa setinha aqui. Aqui eu estou dizendo que ela não recebe parâmetro nenhum. E aí ela faz a mesma coisa do outro. Console.log tim e funciona da mesma forma. Só a forma de escrever que é diferente, mas a lógica é a mesma. E a última é quando você usa o function logo no começo. Print claro. Console.log claro. São 3 formas diferentes, mas de escrever, mas que dão o mesmo resultado. Print claro. Funções podem ter parâmetros, e os parâmetros permitem que eu execute o algoritmo da função para diferentes valores de entrada. Por exemplo, eu posso ter uma function, e eu vou usar aqui essa ideia, essa forma de escrever, function comer, e aí eu vou passar o parâmetro comida. E aí eu vou escrever console.log, vou comer mais comida. Então eu posso comer banana. E ele vai dizer, vou comer banana. Posso comer abacate, porque faz bem para a saúde. Posso comer abacate. E aqui ele vai pegar a variável que você jogar aqui dentro e vai colocar aqui. Você passar uma variável inteira, ele vai colocar um 5 aqui. Atenção que os parâmetros da função, eles não levam o let, que é quando você cria as variáveis, tá certo? Aqui. Então, para o parâmetro da função, você coloca só o nome da variável. As funções, elas podem ter retornos. Quando você não apenas imprime o que você quer, mas você devolve algo para quem te fez a invocação.
Por exemplo, eu posso fazer uma função que soma duas coisas. Vou somar A e B. E aí ela vai retornar, para quem fez a invocação, A mais B. Então, se eu disser que C recebe a soma de 4 com 5, esse código vai pular para cá, copiar o valor de 4 para o A, copiar o valor de 5 para o B, entra para cá, soma 4 com 5, dá 9 e retorna, devolve 9 para cá e o 9 é atribuído para o C. Então, se eu perguntar quem é C, ele vai me dizer que C é 9. Tá? Você tem que ter muito cuidado nesse tipo de função onde você não retorna nada. Por exemplo, se você se confundir e disser, olha, a minha fome vai ser comer pizza. Comer pizza vai executar esse código. Comer pizza vai dar um console.log, vai mandar o teu resultado para a tela, para que a pessoa veja o resultado, mas não retorna nada. Porque para retornar você tem que dar o comando return. E o que ele vai retornar é undefined. Né? Você perguntar o que é fome, ele vai dizer que fome não está definido, porque o teu comer não retornou nada. Para que ele retorne, você tem que dar o comando return. O return ele te faz sair da função no momento que você invocá-lo. Vamos colocar esse exemplo aqui. Ó. Então, função gastar dinheiro. E aí você recebe o dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não tem com o que gastar e você pode dar um return bem aqui, pulando para fora da função. O teu return, né, sai imediatamente da função e retorna para quem te chamou, né, para quem chamou a função. Se você não entrou no if, você não executa o return e você continua para o próximo passo. Então, normalmente, quando você cria funções com return, você não fica dando if, else, porque você não precisa do else. Se você entra no if, você já cai no return. Se o teu dinheiro for maior do que zero, então compra o pastel, o dinheiro diminui, retorna. Se não, ou seja, se você não entrou nesse if, então você coloca que não vai gastar nada. Por exemplo, eu vou tentar gastar dinheiro. Se eu vou entrar estribado, vou entrar com 50. E com 50 eu vou comprar pastel. Se eu não tiver nenhum dinheiro, zero, não tenho o que gastar. E se eu tiver 4, estou com pouco, ele vai dizer que não vai gastar nada. Funções são muito boas para empacotar lógicas. Por exemplo, vocês já brincaram de 0 e 1? Com certeza, né? Quem não? Então, eu vou verificar o vencedor de 0 e 1. E eu tenho 3 jogadores que vão colocar lá os dedinhos. Né? O jogador A, o jogador B e o jogador C. Então, como é que é a lógica do 0 e 1? Tenho 3 números. Por exemplo, 0 e 1. Primeira lógica, eu poderia dizer, primeiro resultado é empate. Se A foi igual a B e B foi igual a C, então todo mundo colocou a mesma coisa. A também é igual a C. Se isso aconteceu, então eu vou retornar empate. Se isso não aconteceu, aí eu vou para o segundo caso. Não preciso colocar o else, porque se ele entra no if, ele já sai do código. Então, se ele chegou até aqui, eu tenho certeza que não foi empate. Então, eu vou para o segundo caso. Se A foi igual a B, então só pode o C ter sido diferente. Então, agora eu vou colocar, retorna que quem ganhou foi o C. Próximo caso. Se A foi igual a C, então eu vou retornar que quem ganhou foi o B. E o último caso, que sequer eu preciso de um if, de um else, basta eu colocar o resultado aqui, é o return A. Isso daqui a gente chama de retorno default, que é o retorno que com certeza vai acontecer, independente do que aconteça aqui para cima. Então é sempre importante, se você tem funções que geram retornos, você tem um retorno lá na última linha da tua função para garantir que ele sempre vai retornar alguma coisa. Bora rodar o nosso código aqui. Vamos rodar e ver quem ganhou no 0 e 1. Vamos ver quem foi o vencedor.
verificar vencedor do 0 em 1. Se eu jogar dizendo que os valores foram 1, 1 e 1, quem será que foi o vencedor? Opa, empate. Se quem jogou diferente foi o do meio, então foi o B que ganhou. Se quem jogou diferente foi o A, e se quem jogou diferente foi o C. O C. Então, nosso código faz o que devia fazer. Tem um caso especial para funções, que é utilizando aquele operador de seta, que é quando a minha função tem apenas uma instrução. Então, eu digo que, por exemplo, soma 3 recebe A, B e C, e ele retorna uma única instrução. Então, nesses casos, a gente não precisa das chaves, a gente não precisa do return, é só colocar qual é a operação que é realizada. Então, por exemplo, agora eu consigo dizer que Z vai ser igual a soma 3 de 1 com 2 com 3. O meu Z vai ser 6. E para terminar a nossa noite, né, o seu dia, a sua manhã, a gente tem o que a gente chama de valores default, que é o que acontece se eu não passar ou não invocar aquele parâmetro. Por exemplo, eu vou criar aqui uma função chamada almoçar. Para a função almoçar precisa de uma data, precisa de uma ação e precisa de uma comida, porque você vai almoçar quando algo comer. Então você pode dizer que soli.log, você vai dizer data hoje, por exemplo, hoje vou ação almoçar mais espaço mais comida. Então a função funciona como deveria funcionar. Vamos testar. Então eu vou dizer almoçar. Só que eu vou almoçar na verdade amanhã. Amanhã eu não vou almoçar, eu vou me deliciar com beterraba. De sucesso. Amanhã eu vou deliciar beterraba. Só que você pode dizer, se você não passar o último parâmetro, o parâmetro default é churrasco. Então, se você disser só almoçar amanhã, almoçar, vou apagar isso aqui, tá? Continua certinho, ó. Amanhã vou deliciar beterraba. Mas se eu comentar, isso daqui, amanhã vou almoçar churrasco. Como eu não passei o último parâmetro, ele pegou o parâmetro default, o parâmetro padrão, churrasco. Se eu não colocar nada em almoçar, ele vai pegar como undefined, né? Não definido. Então ficou amanhã vou undefined churrasco. Não, não quero isso. Se por acaso a pessoa não escrever nada, vai merendar. Então amanhã vou merendar churrasco. E se por acaso a data padrão não existir, hoje. Então se eu chamar só almoçar, ele vai colocar comentário. Hoje vou merendar churrasco. Nunca vi ninguém merendando churrasco, mas é assim. Pois é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Saiam do zero, cheguem até a função e pratiquem. Se praticar, vocês não vão fixar nada, mas se vocês praticarem, reproduzirem, fizerem exercício do Moodle, vocês vão ficar cracks, creme cracks. Próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre o P5, funções básicas, animações básicas. Espero que vocês continuem comigo. Um abraço, tchau.